Fala galera, beleza? Thiago, síndico do projeto Inteligência Condominial, mais uma live aqui, todas as quartas-feiras, às 11h30. Temos nossa live julgados e comentados aqui, tá dando uma referência no mundo condominial para orientar todos os advogados do mundo condominial, todos os síndicos, né? E já convido você, nosso youtuber, ontem rolou Inteligência Condominial na TVN Brasil, o programa mais irreverente do mundo condominial, e foi assuntos muito bacana. Tivemos seguro, falamos sobre daquele síndico de Fortaleza, falamos sobre as assembleias e falamos também da questão do ANB, né, que tem uma polêmica muito grande no mundo condominial. E também já lembrando a você que eu sou corretor de seguros na área condominial. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma cotação, falar sobre o seguro condominial, fique à vontade, mande direct aqui, que eu vou estar aqui para te atender, para te servir da melhor forma possível. Tiago, seu corretor de seguros. As cotações podem ser no 61 99869 2886. Aproveitando que o Dr. Leandro não entrou aqui ainda, eu quero falar para você da Residência Web. Residência Web é um parceiro nosso aqui do Intenso Condominial, um programa muito bacana que vem ajudando os síndicos na sua gestão no todo, né? Tanto financeira como planejamento e principalmente a questão de como você, né, lida com o seu dia a dia. Tem muitos insights bacanas para os condôminos também, tem a parte classificada. Então assim, eu convido você a dar um pulinho lá no Instagram Residência Web, cara, e ver como é um trabalho muito bacana. O Leandro já está aqui para a gente falar dos julgados dessa semana. Já vamos aqui acionar ele aqui na nossa live. 3, 2, 1, 0. Um dia vai dar certo. Isso aqui é inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Fala, doutor! Fala, Tiagão. Bom? Como é que você Bom tá? demais! É o doutor Leandro Menegais, o famoso doutor Switches! E aí, bom? O povo mandou o zap, Conta. tava com saudade do senhor. Semana passada não teve live, né? Semana passada ficamos corrida aqui, tava em meio a gente, nossas brigas contra construtoras, né? Foi bem pegado a semana, mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, coisa boa. Então vamos lá para nossa live, graças a Deus. Vamos lá. Hein, doutor, essa semana é um assunto muito bacana, né? Que você fala aí de uma moradora que ganhou danos morais devido ao condomínio não ter a acessibilidade, é isso? Nós tivemos 2 julgados essa semana aqui no TJDF, bastante interessantes, né, de serem analisados, ambos condenando os condomínios em indenização por danos morais. São esses dois, um trata de acessibilidade, né, da ausência da acessibilidade, e o outro, que acontece bastante também, é a queda. Foi a queda do condômino na escada que estava molhada. É situação bem corriqueira, né? A gente vê acontecendo isso aí o tempo todo, da queda e tal, né? E muitas vezes o síndico não se atenta, né, à sinalização, ou até mesmo o tempo de resolver, né, aquela situação. E nós tivemos aí essa semana 2 condenações noticiadas no site do tribunal, né, onde tem uma maior visibilidade e dá mais amplitude, né, à notícia. E outra coisa, né, doutor? Essa parte, vamos por etapas, né? A primeira da acessibilidade. É um assunto muito bacana, isso deve ser falado com mais constância no mundo condominial. É pouco falado. Sim, sem dúvida. E uma coisa importante, eu lembro que quando eu fiz um programa na Ativa FM, eu fiz uma pesquisa mais a fundo, e aí tinha uma reportagem que ela falava uma coisa interessante, né? Às vezes a pessoa, acessibilidade é para as minorias, é poucas pessoas, mas não. Em algum momento, nós, condôminos, vamos utilizar a acessibilidade. Às vezes você faz uma cirurgia, tá difícil locomoção, ou você vai ficando de mais idade, fica mais difícil, né, o caminhar. Então, assim, é algo pro hoje, é pro agora, que nós, pessoas normais, vamos dizer assim, né, não pessoal que tem casos de deficiências especiais, né, mas todo mundo vai utilizar em algum momento essa questão. Sim, independente de ser minoria, né? É o direito de cada um. E nesse caso em especial, tem algumas particularidades, sabe? Uma delas é a morosidade do condomínio em sanar as questões as questões estruturais e de manutenção
que impediam o deslocamento da condômina, que é cadeirante, né? Lá nesse caso em especial, o primeiro incidente aconteceu em 2015. Puxa, pô, Em que aí ela foi 6 anos? impedida por conta de, naquela época, o desnível é um condomínio antigo, né? Construído há décadas, e o elevador estava com desnível de 7 centímetros. Esse desnível ele é considerado aceitável pela NBR, que trata dos elevadores. Tá? Pelo que eu acompanhei na defesa, né, do condomínio. Inclusive, a empresa prestadora de serviço se manifestou também nesse sentido, embora, obviamente, orientou pela atualização dos equipamentos. Né? Isso para você ver, essa orientação pela atualização dos equipamentos, né, dos elevadores, aconteceu em 2013. Tá? Foi falado em assembleia. A primeira vez, em 2013, já foi Antes de tratado acontecer acerca isso, desses né? elevadores. Você Outra vê, coisa, 2 anos antes. hein, doutor? Pra você ver como é que é. Cara, é muita coisa, 7 centímetros, cara. Dá pra uma pessoa caminhando, trupicar e cair, cara. Só que tem a NBR, ela diz que é aceitável isso daí. E aí, em 2015, 2 anos depois já ter iniciado as tratativas sobre a atualização dos elevadores, ainda não se tinha atualizado, até porque essa ação ela foi proposta em 2017, né? Então nós já temos um lapso temporal de 4 anos, né? E do primeiro incidente com a autora dessa ação, o primeiro foi em 2015, ou seja, 2 anos após. Ela ficou presa no elevador, tinha um degrau de 1 metro. Esse primeiro Caramba! incidente. E o condomínio não tomou atitude. Segundo a defesa, começou-se a formar um fundo para atualização, porém esse fundo era um valor elevado, 16 mil para cada condômino. Só que, convenhamos, a primeira vez que foi tratada isso foi em 2013. Até 2017 não tinha sido mexido no condomínio. Hoje eu não sei se foi mexido ou não, né? A sentença saiu agora e aí não informaram se foi mexido ou não. Mas até 2017 foram 4 anos e o elevador continuava naquela situação. Né? E 16 mil para cada condômino, havendo necessidade, até porque o próprio condomínio, na sua defesa, informa que lá no condomínio há outros condôminos que também têm a sua mobilidade restrita. Né? São idosos, não sei se outro cadeirante, mas fala dos idosos, né? Que inclusive é um prédio de 6 andares, que em outra situação um outro condômino cardiopata teve que subir 6 andares, porque os 2 elevadores estavam quebrados. Não, ó, pra você ver, né, cara? É igual a gente fala, né? Prevenir é melhor que remediar, né? Vai o condomínio agora pagar os danos morais, lógico que é até bom puxar uma seara para mim, porque existe o RC Condomínio. Essa cobertura é para exatamente essas situações aí, quando o condomínio entra contra o condomínio perde. Então, se o síndico tiver essa cobertura, de acordo com o valor, vai poder cobrir até o valor cobrado lá, né, que está na cobertura. Então, fica uma ressalva. Mas por que sabe que eu fico pensando na cabeça, às vezes, doutor? Nós, síndicos, sabemos o problema do condomínio, por que não resolve quanto antes para evitar situações como essa? É transtorno, porque é gestão de saco, é transtorno financeiro. E outra coisa, nossa missão é gerar comodidade e uma vida melhor para os condôminos, vamos dizer assim. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, só já pegando o gancho no que você falou, do RC, né, da responsabilidade civil, a seguradora do condomínio participou, né, da ação, porque o condomínio chamou ela no porque ela quer pagar. Isso, inclusive, pode ser tema de uma live futura. E acaba que quem vai pagar essa condenação vai ser a seguradora. Né? A seguradora foi condenada também, né? Devido à sua responsabilidade contratual. Como é que funciona para o pessoal entender? O RC síndico é para quando o cara entra contra o síndico ou o síndico comete algum ato administrativo. E tem o RC condomínio.
Você entendeu? Então você entrou, por exemplo, você faz uma cobertura de 100 mil reais. Então a causa até 100 mil reais, você pode pedir o ressarcimento, que é no caso de uma cláusula de reembolso. O cara vai apresentar o valor, vai ser pago. Muitas vezes, qual é o interesse? A seguradora entra como parte porque é interesse dela. Porque se ela ganhar, ela vai pagar, você entendeu? Então, Claro. automaticamente, ela já entra junto com o advogado, tudo junto para tentar evitar isso. E até em casos que nós já tivemos aqui, que precisamos analisar as apólices, todos tinham em suas apólices que eles devem participar do polo passivo na ação de conhecimento. Né? Justamente para ela promover uma defesa para tentar se esquivar dessa indenização. E nesse caso não teve para onde correr. Mas isso aí pode ser tema, inclusive, de outra. Não, com certeza. Mas é bom a gente. Mas aí voltando. É bom? Aí voltando para esse caso, esse condomínio lá, em particular, ele tinha quebra-molas instalados nas dependências do condomínio, na garagem, que também não respeitavam a NBR. Então, assim, tudo bem, não dá. Muitas vezes o acesso a um conhecimento técnico fica mais restrito. Mas se você está contratando uma empresa para fazer o quebra-mola, o mínimo que ela tem que ter é alguém que tenha conhecimento. Porque eu não sei qual é o quebra-mola que foi instalado, se foi cimentício, se foi aqueles aquele de plástico, né? De plástico. Acredito que não tenha sido o síndico que virou lá o cimento para fazer o quebra-mola do jeito que quer. Embora aconteça, mas que eu acredito não seja o caso, em razão da localidade, tudo, né? Mas haveria que ter o mínimo de conhecimento de onde colocar, padrão de tamanho, né? Dentre outras questões. Mas para você ver como há a falha, né? Num monte de ponto. Então, ó, doutor, 5 milhões de pessoas nessa live aqui, porque condomínio aqui é pá popular, entende? Condominial, julgado. Doutor, então fica aí, eu acho que o insight para os síndicos, nós temos um olhar para a acessibilidade, respeitar esse público que tem direitos, né? A lei, existe uma lei que ampara esse pessoal e é importante. Sim. E é uma coisa bacana, pessoal. Igual foi para vocês. Em algum momento você pode utilizar isso. Você vai fazer uma cirurgia das vistas, uma vez você está com um problema na perna quebrado. Então, assim, a acessibilidade é para todos os condomínios, todos os usuários. Então, nós síndicos temos que atentar. E outra coisa importante, fica aqui na nossa live registrada, síndico, existe um problema? Então, vai atrás da solução o quanto antes, cara, para você evitar transtorno financeiro, emocional, cobrança. E outra coisa, já que é uma obrigação e um dever, é um direito do condomínio, vamos fazer valer como síndicos, né, doutor? Exatamente, Thiago. Então, você falou aí da questão da legislação. Só um instantinho, só para... Eu estou pegando aqui minhas anotações. Então, pessoal, quando eu estou então, você falou eu estava só, porque eu estava me localizando aqui. Você falou da questão da legislação e o condomínio ele tem que se adequar não só à legislação, é claro, ele tem que observar a legislação do momento, do seu habite, do seu projeto, do seu alvará de construção. Mas isso não para no tempo. Né? Então, muitas vezes o condomínio não vai ser obrigado a mudar a sua estrutura, mas no mínimo se adequar após algumas notificações, algumas questões que envolvem isso daí. E a lei de acessibilidade, ela trata das questões, mas quem vem regulamentando para o condomínio, para a parte de obra, vai ser a NBR. Tá? Em especial ali a NBR 9050, que trata o tamanho da porta, o tamanho do corredor para manobra da cadeira de roda. E nesse sentido, nós temos uma ação, você vê como é curioso e vai do entendimento de cada juiz. Nós temos uma ação promovida aqui pelo escritório contra um condomínio. Tá? É um condomínio comercial em que o cliente ele precisa diminuir a sala dele para justamente dar acesso à cadeira de roda, para que a cadeira de roda possa manobrar naquele corredor. E para isso ele vai diminuir a sala dele. Tá? Ele vai perder 16 centímetros da sala dele para poder promover a acessibilidade. E o condomínio
não aprovou em razão da alteração de fachada, né? Porque está recuando a parede. Nós ajuizamos, conseguimos eliminar para fazer a obra com um juiz, determinado juiz deu. O condomínio recorreu dessa decisão, o segundo grau manteve a nossa liminar, nós realizamos a obra e agora saiu a sentença, o juiz, outro juiz, um segundo juiz, falou que não, que nós infringimos a convenção ao alterar a fachada sem alteração. E é justamente o que nós buscamos no judiciário, a autorização para adequação de acessibilidade. Não, e foi cedido, né? Você não foi lá fazer, foi não. Concedido, nós buscamos o judiciário para ter essa autorização, né? Mas para você ver como essas questões são muito discutidas, não é pacificado, então vai da cabeça de cada juiz, e agora nós recorremos e tenho bastante confiança no recurso, que em segundo grau a gente vai conseguir reverter e garantir a possibilidade, né, de ter ali, lá vai ser uma clínica, né? Então de ter atendimento independente do seu grau de mobilidade, né? Porque lá a intenção é atender a esse público, né? Então, para você ver como é o judiciário, né, frente a essas questões. Exatamente, frente a essas questões. Doutor, então vamos agora, lembrando, estamos com o nosso doutor Leandro Menegais aqui, um dos maiores referências de direito condominial do Brasil, o famoso doutor Suítes, lá que acompanha a TNT condominial. Vamos para o segundo, então? Quer dizer que o segundo, o cara foi caminho. Como é que foi? O pessoal estava lavando lá, a área comum, o cara caiu. Como é que foi essa parada aí? Isso, foi feito um comunicado nas dependências do condomínio de que haveria a lavagem das escadas. Só que o aviso informava que seria lavado naquele mesmo dia as escadas. E a queda dos condôminos acontece. E aí, nessa ação, o primeiro grau, o juiz, entendeu que não houve o dano. Por quê? Porque o condômino ele saiu pelas escadas, já estava molhada. E aí o juiz entendeu que o próprio condômino, naquele momento, poderia ter avisado o síndico, tomado providências para que um dano maior não acontecesse. Né? Quando ele desceu, já estava molhado e não aconteceu nada, certo? Então o juiz firmou esse entendimento de que o próprio condômino falhou. E aí o condômino julgou improcedente a ação. E aí o condômino não gostou, obviamente, da sentença, recorreu e o segundo grau reformou. Falou assim, o condômino falhou, porque ele poderia sim ter avisado o síndico de que ali estava alagado, a escada, só que aí o segundo grau falou assim, mas o condomínio também falhou, porque a comunicação da lavagem das escadas se deu 3 dias antes do evento danoso. E aí, quando ele voltou, o condômino, ele caiu na volta, na escada. 3 horas depois, 2 ou 3 horas depois. E aí ele caiu na volta. Então, o segundo grau, que é o recurso, né? O desembargador entendeu que o condômino falhou em não ter comunicado ao síndico que estava tudo molhado e que não tinha o aviso. Só que entendeu também que o condomínio falhou por não ter colocado o aviso na data e por ter deixado por esse longo período, 2, 3 horas, as escadas alagadas. E aí ele condenou o condomínio nessa forma, pela sua conduta culposa, entendeu? A conduta culposa do autor, mas viu que realmente o condomínio causou dano ao condômino. Então condenou o condomínio ali na indenização de R$2.000, né, para o condomínio que caiu na escada. E assim... E aí, hein, doutor? Isso é importante ressaltar aqui para todos os síndicos. Toda vez que você for fazer um serviço que você pode gerar um risco para o condômino, sinalize, nesse caso, botar ali uma plaquinha, porque aí você cessa o seu dia. Assim, você fez sua parte, né? Se o condômino, por exemplo, entrou na área, está falando com a plaquinha lá, aí ele assume a responsabilidade, né? Então, assim, nós síndicos temos que fazer a nossa parte, né? Colocar a sinalização,
fazer, evitar. Igual o segundo instância foi totalmente correto, né? O condomínio falhou porque ele viu e não comunicou. E o condomínio falhou porque não fez nada, né? Passou 3 horas e nada se foi feito, né? Então o entendimento do segundo grau foi de que houve a culpa concorrente. Ou seja, o autor ele agiu de forma culposa, porque ele sabia que estava molhado e não tomou nenhuma providência, mas o condomínio também deixou naquela situação e não sanou de forma a garantir a segurança, né, do condomínio. E o importante, Thiago, não é simplesmente sinalizar, é sinalizar de forma que impeça eventual dano. Nós tivemos um caso assim também, há alguns anos atrás, em Águas Claras, em que havia a sinalização de uma área de obra. Só que essa sinalização era faixa, era falha, era só aquela faixa zebrada. E aí, como bom brasileiro, para economizar alguns passos, uma pessoa, um transeunte, passou por baixo da faixa para economizar alguns passos, né? E ao passar ela acabou caindo e se machucando, já na área da obra, tá? E aí ela juizou também contra o condomínio e ganhou indenização por danos morais, salvo engano também a quantia foi a mesma, R$2.000. Mas o judiciário naquela oportunidade entendeu que a comunicação, a faixa, não foi suficiente para impedir, que deveria ter colocado aquelas telas laranjas, sabe? Que aquela ali efetivamente impediria que o transeunte passasse pelo local de obra. Então, assim, o importante é sinalizar, mas sinalizar de forma eficiente, de modo a que realmente alerte e impeça a ocorrência do dano. E outra coisa, né, doutor? Quanto mais, melhor, né? Quanto menos problema você puder arrumar para você. É claro, estamos falando de uma situação em que caiu da escada, foram lesões leves, né? O outro caiu numa área de obra, mas nós podemos chegar na perda da vida, como aconteceu em diversos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, um caiu uma placa da fachada, o outro caiu o parapeito da piscina, né? E recentemente que nós tivemos uma piscina que caiu, né? Graças a Deus não machucou ninguém, né? Não houve vítima nesse último caso, né? Nos outros 2 casos nós tivemos a morte, né? De pessoas transeuntes, inclusive não eram nem condôminos. Mas para você ver o alcance da responsabilidade, né? Verdade. É igual a gente falou aqui, eu acho que o bacana é isso, a gente entender. Nossa live aqui, a intenção é isso, mostrar, né, a jurisprudência, mostrar o caminhar do direito e principalmente que nós sim possamos atentar aí como é que está o mundo jurídico, vamos dizer assim, né, o direito condominial, para a gente poder antecipar e evitar transtornos para a nossa gestão, né, doutor? Exatamente. Abordar de forma prática e direta, né, sem muito lenga-lenga e blá blá blá, para alertar os síndicos de como agir, né? Verdade. Ô, doutor, então vamos lá. Suas considerações finais, meu jovem doutor Leandro Menegais, o famoso Doutor Suítes. Esse é por sua conta. O famoso Suítes é com você. Mas, mais uma vez, agradecer a oportunidade. É fera conversar aqui de forma direta, bem, sem juridiquês, sem tratar de advogado para advogado. É muito melhor assim, muito mais prático, didático. E falar que toda semana nós vamos estar aí. Falou, doutor. Muito obrigado aí. Uma ótima quarta-feira, energias positivas e ó, fui. Valeu. Tamo junto. Falou. Falou, galera. Foi julgados e comentados aí nossa live de toda quarta-feira, 11h30. Coelho, fera aqui, doutor Leandro Menegais. Valeu, um abraço. Ó, não se esqueça, hein? Nosso canal Intenso Condominial, vai lá, comenta, curte, compartilha, porque é a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, ó. Beijo no coração e fui!